Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento circular uniforme. Então a gente já viu alguns assuntos importantes de cinemática, né, como movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Daí agora a gente vai ver um assunto que tem a ver um pouco, né, com o movimento retilíneo uniforme, que é o movimento circular uniforme. A gente vai ver a diferença entre esses dois caras e, claro, as características do movimento circular, principalmente. Então, a primeira coisa, né? O que vem a ser o movimento circular uniforme? Qual é a definição desse cara? Vocês já viram o movimento retilíneo uniforme. Então, relembrando, o movimento retilíneo uniforme era aquele movimento que acontecia, né, com velocidade constante, ou seja, sem aceleração, e numa trajetória retilínea, ou seja, uma reta. O que a gente tem aqui é um movimento circular uniforme. Esse uniforme continua com o sentido de representar uma velocidade constante. E circular, porque agora a trajetória não é mais uma reta. Agora ela vai ser o quê? Um círculo. Ou um arco de círculo, claro, né? Então o que a gente tem no MCU, abreviação para o movimento circular uniforme, né? É um movimento de trajetória circular com velocidade escalar constante. Então aqui, por exemplo, a gente tem um carro executando um MCU, ou seja, ele está numa trajetória circular e se é um MCU, a velocidade escalar também é constante. Beleza? Então, um outro ponto importante, que é diferente do que a gente viu no movimento uniforme, é que dentro do MCU você tem movimentos periódicos. O que seria um movimento periódico? Periódico, né? Imagina uma pedrinha presa a um fio e você fica girando ela. Essa pedra descreve um movimento circular uniforme. E além disso, ela ainda faz o quê? Círculos constantes, ou seja, um movimento periódico, tá bom? Então, dentro do MCU surge uma ideia nova, que é essa coisa de periodicidade do movimento, tá bom? Então, aqui é uma representação, um esquema, né, com algumas grandezas que a gente vai usar para descrever esse movimento circular, tá bom? Então, um movimento circular uniforme em resumo: trajetória circular, velocidade constante. E esse movimento é caracterizado por ser periódico também, ou seja, ser repetido, tá bom? Então, várias voltas em um certo intervalo de tempo e etc. Algumas definições, né? Algumas características importantes. Como o movimento é periódico, surgem duas grandezas relevantes para qualquer tipo de movimento periódico. Quem já estudou onda sabe, né, talvez no nono ano ou algo do tipo, sabe que a onda é um fenômeno periódico, né? Então tem duas grandezas importantes lá no estudo da ondulatória, que é o período e a frequência. Aqui não é diferente. Aqui a gente também vai ver período e frequência, porque a gente está tratando de um movimento periódico. Só que aplicado, é claro, né, à situação do MCU. Mas as ideias são as mesmas praticamente. Então, o período. O que é o período? Esse cara demora um certo tempo para completar uma volta aqui, certo? O tempo que ele demora para completar uma volta, a gente vai definir como período. Então, o período é o tempo que o movimento demora para se repetir. Então, ele completa uma volta em 10 segundos, por exemplo. Isso significa que o período desse movimento é de 10 segundos. Tá bom? Frequência. Vai ser a quantidade de vezes que o movimento se repete por unidade de tempo. Ainda pensando nesse movimento, vamos supor que ele dá 20 voltas em 10 segundos. Qual é a frequência desse cara? Então você vai pensar, ele dá 20 voltas no intervalo de tempo igual a 10 segundos. Então quantas vezes ele deu voltas aqui? Quantas voltas ele deu, né? 20. Qual foi o tempo que ele levou? 10 segundos. 20 dividido por 10, 2 Hz, que é a unidade de frequência. Então a frequência tem a ver com essa ideia da repetição. Tá? Então ela está relacionada com o período. De que forma, né? Se a gente considera, né, a ideia de frequência, o que a gente tem é quantos ciclos por unidade de tempo. Então é ciclos por segundo, ou quantas voltas por segundo, etc. O que a gente pode pensar é considerar uma volta. Em uma volta, qual é o intervalo de tempo que passa? Então eu penso, em um ciclo, eu vou dividir pelo tempo que se passa. Como a gente viu, a definição de período é o quê? É o tempo para completar uma volta. Então, em uma volta, eu tenho um intervalo de tempo igual a um período. Então, eu posso definir a frequência, de maneira bem geral, como sendo o inverso do período. Ou, é claro, se a gente manipular uma pequena álgebra aqui, né? Período é igual ao inverso da frequência também. Tá bom? Então, essa é a relação entre frequência e período. Então, período é uma unidade de tempo que revela para a gente o tempo que esse cara dá uma volta completa ou repete a oscilação.
Frequência é quantas vezes ele executa aquele movimento, ou seja, quantas repetições por unidade de tempo. Resumindo, quantos ciclos ele executa por um certo intervalo de tempo. Aqui, para uma volta, a gente tem um ciclo no intervalo de um período. Por isso que a frequência é o inverso do período. Quais são as unidades desses caras, né? Primeiro, período é simplesmente tempo. É um tempo para uma volta. Então, a unidade padrão é SI, segundo. Agora, a frequência, ciclos não tem unidade. Então, é uma grandeza adimensional. Tá? Então, é 1 sobre unidade de tempo padrão, segundo. 1 sobre segundo. Então, a unidade de frequência é 1 sobre segundo. Essa unidade recebe o nome de Hertz. 1 sobre segundo é denominado Hertz. Então, só para fazer um link, né? Vocês já viram lá nas frequências da rádio, 88,1 MHz. Né? Então, a frequência está relacionada com ondas, porque a onda é um fenômeno periódico, beleza? Então, esse Hertz, vocês já encontraram no dia a dia, porque descreve a frequência da onda. Mas aqui a gente está pensando na frequência de um movimento circular. Mas as grandezas representam a mesma ideia. Uma unidade padrão no movimento circular uniforme para frequência é a rotação por minuto, né? Rotações por minuto, que é o RPM. Esse aqui geralmente é usado muito em mecânica, na parte de automotiva e etc. Quantas rotações por minuto o motor realiza, o RPM. Tá? Então é uma outra unidade usual, não é padrão do SI, mas que vocês podem encontrar nos exercícios que tratam, né, do MCU. Beleza? Uma grandeza importante também, que agora a gente começa a se aprofundar, né? Então a gente viu duas grandezas básicas dentro de um movimento circular uniforme, que é o período e a frequência, e agora a gente começa a ver algumas características mais específicas desse movimento, tá? Que é a velocidade escalar linear, por exemplo. Seria exatamente essa velocidade aqui, ó, que vai tangenciando a trajetória. Se o movimento é uniforme, independente, né, do ponto que você pegue, você sempre vai ter o mesmo módulo, porque é uniforme, claro. Então, V1, V2, V3 e V4 possuem o mesmo módulo V. Qual é o valor desse módulo? Como eu posso calcular? Então, a gente tem o seguinte, a definição de velocidade, como é um movimento uniforme, a definição de velocidade escalar média vale aqui também. Que era o quê? Quanto esse cara anda pelo tempo que ele gasta, né? Então, a distância percorrida pelo tempo que ele demora. Daí, o que a gente pode pensar? Se a gente considera uma volta completa, o que a gente tem de deslocamento para uma trajetória de raio R? O cara vai se mover em cima desse círculo, certo? Que corresponde exatamente o quê? Ao comprimento dessa circunferência. E lá na matemática, como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr, onde esse r é o raio da sua trajetória. Tá? Então, o deslocamento para uma volta vai ser igual a 2πr, que é exatamente o comprimento dessa circunferência. E qual é o tempo que ele leva para percorrer essa circunferência, né, esse comprimento? Vai ser exatamente o período, que é a definição que a gente teve, né? A definição do período é o tempo para completar uma volta. Então, se ele dá uma volta, o tempo que se passa é um período. Logo, substituindo essas duas relações aqui, né, na velocidade, a gente encontra a definição para velocidade escalar linear, que é a razão de 2πr, que é exatamente o comprimento de uma volta, dividido pelo tempo para executar uma volta, que é o período. Então, essa velocidade linear, também chamada de tangencial, porque ela vai tangenciando a nossa trajetória, tá? Corresponde ao módulo da velocidade vetorial do móvel em cada ponto. Lembrar que esse módulo é sempre constante, vale ver. Então, se perguntar qual é a velocidade escalar linear do móvel, é só dividir o tamanho do comprimento da circunferência, né, pelo período. Bom? Então, primeira grandeza importante dentro do MCU. Segunda grandeza está relacionada agora com o ângulo. Se a gente tem um movimento circular, então a gente tem um movimento angular também. Né? Nessa representação aqui, está mostrando um pouco isso. Se eu tomo como ponto de partida esse ponto, conforme o nosso objeto vai circulando, esse ângulo ele vai aumentando até voltar à origem. Né? E aí a gente zera a nossa marcação, no caso. Então a gente pode calcular uma velocidade angular média. Tá? Qual é a ideia da velocidade angular média?
é uma taxa de variação do ângulo, ou seja, o quanto esse ângulo está variando por unidade de tempo. Em outras palavras, né, a gente pode definir a velocidade angular média como sendo a variação do ângulo pelo intervalo de tempo correspondente. Cuidado que a gente logo pensa, né, em 180 graus, 90 graus, etc., 60 graus, só que a unidade graus para ângulo não cabe aqui. A gente tem que passar para radiano, tá bom? Que é a representação desses caras na reta numérica. Então é importante fazer a conversão de rad, tá? De grau, né, para rad, que é o radiano. Então esse Δθ vai ser exatamente uma variação angular. Então vai ser o quê? O ângulo posterior menos o ângulo anterior, da posição anterior, como se fosse uma analogia, né, ao que a gente viu lá na velocidade escalar média, que era a posição final menos a inicial. Aqui é um ângulo final menos um ângulo inicial. E, é claro, o intervalo de tempo correspondente, final menos inicial. Então, aqui, por exemplo, a gente parte do ponto 1 até o ponto 2. No ponto 1, você tinha um certo ângulo θ1, e no ponto 2, um ângulo θ2. O Δθ vai ser a diferença do θ2 pelo θ1, que vai dar esse pedacinho aqui, tá bom? Então, quando a gente calcula essa razão, Δθ sobre ΔT, o que a gente tem é a velocidade angular média desse movimento. Daí, quais são as unidades no SI? Como eu disse, o padrão para ângulo de medida vai ser sempre o rad, então vai ser radianos por unidade de tempo, que padrão é o segundo. Então a unidade aqui de velocidade angular vai ser radianos por segundo, rad por segundo, tá bom? Lembrar, para quem não lembra, né? 180 graus corresponde a π radianos. 360 graus corresponde a 2π radianos. Então você pode fazer uma regra de 3, tá bom? Com essa correspondência, você consegue fazer uma regra de 3 e aí converte de graus para radiano. Lembrar sempre de trabalhar em radianos. Velocidade angular instantânea. A velocidade angular média tem o mesmo sentido físico que a velocidade escalar média, que é uma média daquele valor naquele intervalo, né? É a velocidade que ele precisa ter para executar aquele movimento naquele intervalo de tempo. A velocidade angular instantânea vai ser a velocidade naquele instante de tempo. É semelhante com aquela velocidade escalar instantânea, a velocidade naquele momento, tá? Então aqui, quando a gente calcula, é exatamente a mesma ideia, né? O Δθ sobre ΔT. E aí, quando a gente considera uma volta na circunferência, o que a gente pode levar em consideração? Em termos de radianos, quanto que é uma volta completa? 360 graus, que em rad vale 2π. Então você tem uma volta, 2π. Então a variação do ângulo vai ser de 2π. E quanto tempo você gasta para completar uma volta? É o tempo equivalente a um período. Então a variação de tempo é exatamente igual a um período t. Então a nossa velocidade angular instantânea vai ser igual a 2π sobre o período, 2π sobre t. Mesma coisa, a unidade aqui é radiano por segundo, tá bom? E aí uma observação importante é que você pode deixar a sua expressão assim, ou você pode usar em termos da frequência. Lembra que a frequência é o inverso do período, e o que a gente tem aqui é exatamente 1 sobre o período. Então a gente pode substituir, é só uma manipulação algébrica, né? Não é uma nova expressão. Então você pode substituir esse 1 sobre período por 2π vezes a frequência, porque a frequência é o inverso do período. Então, mas então qual que eu uso? Você vai usar a que você achar mais conveniente. Você pode usar em termos do período ou em termos da frequência, tá bom? Não importa qual você vai usar, vai dar o mesmo valor. É importante, essa aqui é mais habitual, né? Mas é mais prático você trabalhar com a frequência. Geralmente a frequência é dada, é mais fácil de se trabalhar, mas nada impede de usar o período, tá bom? E aí existe uma relação, né, entre a velocidade escalar linear e a velocidade angular, que a gente viu. Tá? Então existe uma relação entre esses dois caras. Aqui tem uma representação do que seria a velocidade escalar linear, né, lembrando, e a velocidade angular. Então a velocidade escalar linear está tangenciando a trajetória aqui. Ó. Vai andando, vai tangenciando a trajetória. A velocidade angular ela está rotacionando ali junto com o ângulo. Ó, essa velocidade aqui. Qual é a relação entre esses dois caras? A gente viu o seguinte,
A velocidade linear era o arco de circunferência, né, uma volta completa, dividido pelo período, que é o tempo para executar essa volta. Então era essa expressãozinha aqui, 2πr sobre t, onde r, novamente, é o raio dessa sua trajetória. Lembrar de manter tudo no padrão SI para sair a velocidade no padrão, que nesse caso aqui é metro por segundo. E a velocidade angular vai ser o quê? Como a gente acabou de ver, 2π, uma volta completa, dividido pelo período, o tempo para executar essa volta. Então, 2π rad por segundo. Tá bom? E aí, o que acontece? Está vendo que existe um 2π sobre t aqui? Ó? Eu posso substituir essa relação aqui em cima. De que forma? Esse 2π sobre período é a nossa velocidade angular. Então, fica mais prático, né? E fácil de visualizar a relação entre a velocidade linear, que é essa daqui que está tangenciando a trajetória, e a velocidade angular, que é essa daqui que está acompanhando o deslocamento angular. Tá bom? Então, a relação, né, entre a velocidade escalar linear e a velocidade angular é v igual a ômega-r. Tá bom? Essa é a relação entre esses dois caras. Isso é importante porque você consegue encontrar uma correspondência direta de uma com a outra. São grandezas que até as unidades são distintas, né? Mas elas representam ideias parecidas. Função horária angular do MCU, ela é similar à função que a gente viu no movimento uniforme do sorvete. Lá no movimento uniforme, a gente tinha o sorvete, né, aquela expressãozinha S igual a S0 mais VT, que descrevia a posição daquele cara ao longo do tempo t, certo? Sabendo a posição inicial e sua velocidade. A função horária angular do MCU vai fazer algo parecido, só que vai descrever o ângulo, o deslocamento angular, né, a posição, digamos assim, angular, em função do tempo, sabendo de onde ele parte e a velocidade angular dele. Então a gente tem uma relação, né, que vai indicar para a gente a posição angular do móvel em relação a uma origem dada. Então aqui, por exemplo, tem essa origem aqui na horizontal, nesse ponto, e aí o nosso ângulo está se deslocando. Mas supor que eu quero saber onde esse ângulo vai estar, né, onde esse objeto vai estar, de acordo com essa sua relação angular, né, em um certo intervalo de tempo t. E aí o que a gente faz? Primeiro, né, só para demonstrar de onde vem essa expressão, de parte daquela definição da velocidade angular, que é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Lembra, né? Aí multiplica aqui cruzado. Variação do ângulo, então, vai ser igual a velocidade angular vezes a variação do tempo. Expande esse ΔT, esse Δθ, né? E esse ΔT. Aqui é um θ menos θ0, ou seja, uma posição posterior menos a posição inicial, igual a velocidade angular vezes a diferença no tempo. Aí botei aqui já o tempo inicial como sendo zero, né? A gente parte do nosso cronômetro zerado. Então a gente encontra essa relaçãozinha aqui, θ, que é o ângulo em um certo instante de tempo, aqui posterior, é igual ao ângulo de saída, o ângulo inicial, mais o ômega-t. Lembrar, o que a gente tem que tomar cuidado com respeito ao ângulo, ao deslocamento angular? Esse ângulo vai ser dado em radianos e a velocidade angular também em radiano por segundo. E aí o tempo tem que ser em segundo, tá bom? Então fornece a posição angular em um certo instante posterior, t, sabendo de onde ele parte, e a sua velocidade angular, sabendo que ela é constante. Então a aplicação desse cara é muito parecida com aquela expressãozinha do sorvete, só que lá no sorvete era para um movimento retilíneo, e aqui a gente está no movimento circular. Mas nos dois casos o movimento é uniforme, ou seja, velocidade constante. E a aceleração vetorial instantânea? Como que ela funciona nesse nosso movimento circular uniforme? Vamos relembrar aqui algumas coisas. A gente viu que a aceleração vetorial instantânea ela pode ser separada em suas componentes, tangencial, centrípeta. Então eu tenho aqui uma componente tangencial, que vai tangenciando a trajetória, né? Tem a velocidade tangencial e ela vai exatamente alinhada com essa velocidade tangencial. E a componente centrípeta, né? Que aponta sempre para o centro da trajetória. Cada uma dessas componentes é responsável por mudar uma característica do vetor velocidade.
Então, o que a gente tem é o seguinte, a aceleração tangencial, esse AT, ele altera o módulo da velocidade, né? Aí, para calcular ela, o módulo da aceleração tangencial é simplesmente o módulo da aceleração escalar. E a aceleração centrípeta, aquela que aponta sempre para dentro da trajetória, ela é responsável por alterar o sentido e a direção da velocidade. Então, conforme o móvel, né, vai se movendo dentro dessa trajetória circular, a sua direção e sentido de velocidade vai se alterando. E a aceleração responsável por isso, né, digamos assim, é a componente centrípeta. E aí, como que a gente calcula a componente centrípeta? A gente pode relacionar com o quadrado da velocidade escalar dividido pelo raio da trajetória. Então aqui tem uma representaçãozinha em 4 posições diferentes do nosso objeto. A aceleração centrípeta sempre apontando para o centro da trajetória. E é essa aceleração que é responsável por mudar a direção e o sentido do móvel. Ela não altera a intensidade da velocidade. Tá? Então esse cara executa um movimento circular por conta da aceleração centrípeta. Bom, se a gente está no MCU, dito movimento circular uniforme, a velocidade escalar é constante. Então esse cara aqui não muda a sua intensidade. Se não muda, a componente tangencial, que é responsável por fazer isso, não deve existir. Tem que ser igual a zero. Então a aceleração vetorial instantânea, A, ela vai ser exatamente igual à aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração vetorial instantânea é exatamente a aceleração centrípeta, porque não há aceleração tangencial, não há componente tangencial, tá bom? Então, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração centrípeta aqui, ó, ela vai sempre apontar para o centro da nossa trajetória, beleza? E aí, como a gente viu, né, como que a gente calcula o módulo dessa aceleração? V quadrado sobre R. É o quadrado dessa velocidade aqui, da intensidade dela, que é a velocidade linear, dividido pelo raio da trajetória. Bom, algumas aplicações do movimento circular, na parte de mecânica principalmente, né? Aqui são coisas que a gente encontra em motores, né, que são polias, que transmitem, digamos assim, energia de um ponto ao outro do motor. Tá? Então você tem algumas situações. Aqui a primeira situação é a segunda, né? Aqui é uma correia dentada, né, que está transmitindo o movimento. E o que a gente percebe é o seguinte: essas engrenagens, né, essas polias, elas têm tamanhos diferentes. E existe uma relação entre as velocidades dela. Tá? Então, no primeiro caso, você tem a transmissão de rotação entre polias acopladas, 1 e 2 aqui. E no segundo caso, você tem a polia dentada, 1, e a lisa, 2. Quando a gente considera que esse movimento ocorre sem deslizar a polia, ou seja, está sendo transmitido integralmente, a gente pode concluir uma coisa importante. O acoplamento por meio de correias e por contato, correia e por contato aqui, considerando que não há, né, escorregamento, nem algo do tipo, tem como principal característica as velocidades lineares serem iguais, tá bom? Então, V1 igual a V2, tá bom? Então, sempre que você tem esse tipo de acoplamento, a velocidade linear de uma polia tem que ser igual à velocidade linear da outra. Daí, com as relações que a gente viu, lembrar, a velocidade linear era igual à velocidade angular vezes o raio daquele cara. Então, V igual a ômega R. Daí você tem o seguinte, ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 R2. Daí a gente tira o seguinte, 2πf1 vezes o raio 1 é igual a 2πf2 vezes o raio 2. Esse 2πf veio daquela definição que a gente viu da velocidade angular. Ômega igual a 2πf. Claro, fazendo as simplificações possíveis, né, a gente encontra uma relação entre as frequências e os raios das polias. Daí a gente tira uma conclusão que ela é um pouco visual até, se você vê esses objetos em movimento. As frequências de rotação elas são inversamente proporcionais aos raios das polias. Então, se a polia é muito grande, ela vai com uma frequência pequena, né? Ela vai rotacionando devagar. Se a polia é pequena, a frequência de rotação é muito alta. Então, isso com certeza vocês devem ter visto em algum momento, né, em vídeos, etc.,
quando você tem uma polia pequena, ela gira muito rápido. E ela está, às vezes, acoplada a uma polia maior que não gira tão rápido assim. Então, essa relação mostra isso para a gente. A relação entre o raio dessas polias e as frequências de rotação. Um outro ponto importante também de acoplamento ainda é quando você tem engrenagens, né, que estão ligadas a uma mesmo eixo de rotação, né? Então aqui você tem uma caixa de transmissão de marchas, né, do carro, tem engrenagens montadas em um mesmo eixo, aqui no caso, e com isso, né, com essas engrenagens montadas no mesmo eixo, o que acontece é que a velocidade angular dessas engrenagens deve ser a mesma, tá bom? Então essas engrenagens estão sobre esse mesmo eixo, têm a mesma velocidade angular. Enquanto que as engrenagens aqui, 1 e 2, que estão conectadas pela sua superfície, nesse caso, não estão no mesmo eixo, elas vão transmitir a mesma velocidade linear. Isso aí cai no caso que a gente acabou de ver. Mas o que a gente está interessado em analisar é esse primeiro caso aqui, em que elas estão sob o mesmo eixo. Então, engrenagens acopladas com o mesmo eixo de rotação possuem velocidades angulares iguais. Então, o ômega 1 vai ser igual ao ômega 2. Daí, a gente tem que 2πf1 igual a 2πf2. Então, a frequência de rotação vai ser a mesma, independente do tamanho da engrenagem. Ou, o que a gente pode também lembrar, né, é que a relação ômega igual a 2πf é igual a velocidade dividido pelo raio, né? Velocidade linear. Então, você tem uma relação entre a velocidade linear e o raio, e a velocidade linear e o raio da segunda polia. Tá bom? Então, uma outra relação importante para os acoplamentos. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.